O título mais sofrido da história da Libertadores. Do canal Soccer GM, JM. Patrocinado pelo Juicy. Ela chamou de Botafogo. Não. Nossa. Não, mas quando tava nessa tela eu falei alguma coisa. Quando tava Você falou no outra... Botafogo aqui, Não, o Pedro não, falou. aqui eu não falei Botafogo. Você nessa falou, tela. pior que você falou, agora que eu Não lembrei. falei Você Botafogo! Você não falou? Não sei. Você não falou? Não sei. Você não falou? Você tá certo. Você não falou? Não, você tá certo. Você não falou? Calma aí. Calma aí. Para de ser chato. Calma aí, vamos descobrir se ela falou ou não, rapaziada, da Botafogo. Vamos descobrir agora. Gente, vocês fazem bullying comigo nessa live. O título. Soccer JM. Juicy. Que time... Não, sei. Não. Eu preciso de informações. Atlético Mineiro. Botafogo. Ah, não. Falei Atlético Mineiro antes. Mas você falou Botafogo? Mas eu não tive uma confirmação. E não tem que confirmar nada. Lógico que tem que. Ela falou Botafogo, então os dois estão certos. Qual que é? Atlético Mineiro, cara. Ah, tá. Eu esqueço. Do só ser patrocinado pelo Diesel. Muito obrigado, Diesel. O Atlético é o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, mas foi lá em 2013 que os caras ganharam seu maior título na história. E mano, foi uma campanha tão absurda e impressionante que tu não vai acreditar. Com gols nos últimos minutos, momentos de tensão, disputa de pênaltis e muito mais. Só que pra falar de 2013, temos que voltar um pouco pra 2011, quando o Atlético contratou o técnico daquela conquista, o Cuca. Ele chegou em agosto de 2011 na metade do Brasileirão. Aí em 2012, meu amigo, eles jogaram muito, terminando o Brasileirão em segundo lugar, disputaram pela taça e se classificaram pra Libertadores. Mano, o Atlético não jogava uma Liberta há mais de uma década. A última tinha sido em 2000, imagina. Aí no meio de 2012, fizeram uma contratação de peso. O Atlético trouxe simplesmente o Ronaldinho Gaúcho. Pois é, depois de uma passagem ruim pelo Flamengo, o Ronaldinho veio pro Galo pra recuperar o bom futebol. E olha, conseguiu. Aí logo em dezembro de 2012, aconteceu o sorteio da fase de grupos da Liberta de 2013. Pois é, bem cedo. Então o Atlético caiu num grupo com The Strongest, campeão da Bolívia de 2012, Arsenal de Sarandi, campeão do segundo turno do Campeonato Argentino, e o quarto time que ia passar pela pré-Liberta acabou sendo o São Paulo. Pois é. Mano, o time do Cuca era o favorito, mas não podia vacilar. Qualquer erro já complicava. Aí logo em fevereiro de 2013, no mesmo tempo que estava acontecendo o estadual, o maior torneio de clubes da América começou. E o Atlético vinha muito forte, com o Vitor no gol, Marcos Rocha, Capitão Hever, Leonardo Silva, Diego Tardelli, Jô, Bernard, entre outros. E a estrela era o camisa 10 Ronaldinho. Mano. Pra tu ter noção, nem o Ronaldinho, nem o Atlético tinham vencido uma Liberta. A melhor campanha do Galo tinha sido em 78, quando foi eliminado nas semis. Então no dia 13 de fevereiro, o time do Ronaldinho estreou na Liberta e fez sua primeira partida contra o São Paulo. O jogo ia ser no estádio Independência, casa do América, que naquela Liberta foi o palco do Galo até a final. Aí logo no começo da partida contra os paulistas, o Ronaldinho fez uma malandragem que, mano, ficou marcada. Se liga, o Atlético conseguiu um lateral e o Ronaldinho, como não quer nada, foi até o Rogério Ceni e pediu um pouco de água. Ninguém do São Paulo desconfiou de nada. Mas aí, como em cobrança de lateral não tem impedimento, jogaram a bola lá em cima pra ele. Então pegou a bola, tocou pro meio e Jô abriu o placar. Mano, que sacanagem. Ronaldinho ou Ronaldinho? 1-0. Será que foi sem combinar ou foi jogada ensaiada? Aí depois, no segundo tempo, o camisa 10 fez mais uma jogada, levou pra linha de fundo e cruzou na cabeça do zagueiro Hever, que colocou pra dentro e ampliou. Depois o São Paulo até fez o seu. Mas o Atlético, com duas assistências de Ronaldinho, ganhou o jogo. Aí tá, o Atlético ganhou em casa e agora ia enfrentar o Arsenal de Sarandi na Argentina. Não ia ser fácil. E quando começou o jogo, a dificuldade só se confirmou, porque com 1 minuto os argentinos abriram o placar. Que coisa. Mas o Galo reagiu. Alguns minutos depois, com um passe incrível de Ronaldinho por cima, Bernard dá um chutão e empata. Aí abriu a porteira. No primeiro tempo ainda, Tardelli vira e Jô faz o terceiro. Depois o Arsenal faz mais um e no segundo tempo o Galo fecha o caixão. Aos 8 da segunda etapa, o zagueiro falha e o Bernard dá um chutão e logo depois o Bernard de novo pega o rebote do goleiro
goleiro pra fazer o quinto do Galo. 5-2 fora de casa. Humilhou os argentinos. Então agora o Atlético voltava pra casa pra pegar o campeão da Bolívia. Aí, né? Se não foi derrotado pro São Paulo nem pro Arsenal, não era pro The Strongest que ia perder. E até demorou pra sair o gol. Mas finalmente no segundo tempo o Jô abriu o placar e o Ronaldinho Nossa, o Jô de tava pênalti voando fez nessa o época, né, dele. velho? Aí no fim os bolivianos até fizeram o seu, mas não dava mais tempo e o Atlético ganhava de novo. Se vencessem mais uma, estavam classificados para as oitavas. Mas se pegaram The Strongest em casa, na partida seguinte iam ter que enfrentar os caras na altitude da Bolívia. A casa do The Strongest fica a 3.600 metros do nível do mar. Jogar aí é duro, pensa. Mesmo assim o Galo começou melhor. O Diego Tardelli abriu o placar no começo do jogo. Só que aí os bolivianos empataram no fim do primeiro tempo. Ela ia pro intervalo 1-1. E na segunda etapa, com o passar do tempo, os atleticanos foram cansando e o The Strongest pressionou. Até que no fim do segundo tempo, o zagueiro boliviano fez o gol contra mais bizarro de todos. Como se fosse atacante, colocou pra dentro e o Atlético ganhou. Mais uma partida, mais uma vitória e o time do Cuca tava no mata-mata. Aí pra continuar em 100%, iam ter que ganhar do Arsenal de Sarandi em casa. E você lembra que lá na Argentina o Atlético acabou com eles? Então, em Belo Horizonte o Galo repetiu a dose. Aos 10 minutos, Diego Tardelli faz o primeiro e depois o Ronaldinho de pênalti faz mais um. Só que o Arsenal diminuiu e foram pro intervalo. Aí no segundo tempo, teve só chuva de golaço. Com um passe incrível de Jô, Luan faz o terceiro e aos 13 do segundo tempo, o Ronaldinho faz só isso. Já recebeu na área, aí o Gaúcho por cobertura! Que tapa! Que golaço! Que pintura do Ronaldinho. O cara é um gênio. Cara é bom, é aí outro depois nível, o Arsenal diminuiu com um golaço de falta impressionante. A bola Nossa, viajou olha a igual curva. um míssil. E o Atlético respondeu com outro chute de fora da área. Alexandro fez a finta e bateu pra fechar o placar. 5-2. Que jogão, mano. Impressionante. O Atlético era o líder do grupo. Mas pra terminar a fase de grupo 100%, na última partida iam ter que ganhar do São Paulo no Morumbi. Enquanto o Atlético tava classificado isso aí é fácil, com né? folga, o São Paulo escorregou nos outros jogos e tava com a corda no pescoço. Se só empatasse, tava fora. Então deram a vida e o Atlético perdeu a primeira partida. Mas mesmo com a derrota, o time do Cuca terminou com a melhor campanha daquela primeira fase. E isso foi crucial para definir o adversário das oitavas. Pois é, para saber quais seriam os confrontos das oitavas, não teve sorteio. Eles fizeram assim: o melhor dos primeiros lugares jogava contra o pior dos vices e assim vai. E como o Atlético foi o melhor da primeira fase, pegou o pior dos segundos lugares. Isso aí faz sentido? Quem? O São Paulo. Pois é, logo nas oitavas os caras iam se enfrentar de novo. Mas dessa vez o Atlético não ia facilitar. Agora o bagulho ficou sério. Então no dia 2 de maio, o Atlético de Ronaldinho foi encarar o São Paulo de Rogério Ceni, Lúcio e Ganso no Morumbi. E logo aos 8 minutos, com uma falha bizarra da defesa do Atlético, o Jadson recebe livre no meio da área e bate pro gol. São Paulo na frente. Os paulistas começaram Jadson, muito véio, bem saudades. o jogo. Mas aí, aos 34,5, o zagueirão Lúcio faz uma falta horrível, recebe o segundo amarelo e é expulso. Então, com um a mais, o Atlético começou a fazer o seu jogo. Até que aos 41 do primeiro tempo, o Galo consegue um escanteio e Ronaldinho faz de cabeça. Pois é raro o Ronaldinho fazer de cabeça, mas ele fez e empatou o jogo. O gol fora de casa tava garantido. E se a situação do São Paulo tava ruim, no segundo tempo piorou, porque com um passe de Marcos Rocha, Tardelli bate na saída de Rogério Ceni pra fazer o 2-1. O Atlético conseguiu uma baita vitória fora de casa. Agora o Galo tava tranquilo, podia até tomar um gol que ainda assim se classificava pela regra dos gols fora. E caso tu não saiba, a regra do gol fora funciona assim: se a gente empatar em 1-1 na tua casa isso e na aí não volta existe ficar mais, 0-0, eu ganho, porque ou existe consegui ainda, fazer não um lembro. gol no teu estádio, tá ligado? Meio Eu acho nada que não, a ver, né? mas segue o jogo. E mesmo ganhando na ida, quando chegou no Independência, o Galo não se contentou em defender. Parou, foi né? pra cima com tudo. Logo nos 17,5 da primeira etapa, o Jô pega a sobra e dá um chutaço no ângulo. Depois nos 17,5 da segunda etapa, olha que coincidência, ele de novo recebe dentro da área e bate no meio das pernas do Ceni. 2-0. Mas o Galo queria mais. Aí só 1 minuto e meio depois do gol do Jô, o zagueiro do São Paulo tenta recuar, mas cabeceia muito fraco e o Tardelli aproveita pra encobrir o Ceni. Que doido esse
esse gol. E como se não fosse o suficiente, aos 24 minutos o Ronaldinho vê o Jô livre, toca pra ele e o Atlético faz mais um. Virou passeio. Aí o São Paulo até diminuiu com o Luiz Fabiano, mas o estrago já estava feito. 4-1. O Atlético literalmente goleava o São Paulo por 6-2 no placar agregado e tava nas quartas. Que campanha incrível. Mas se até ali tava tudo tranquilo, a partir das quartas, meu amigo, o negócio ia ficar feio. O que o Atlético ia sofrer a partir das quartas era brincadeira. Aí beleza, depois de passar pelos paulistas, o time do Ronaldinho ia pegar o mexicano Tijuana, que eliminou o Palmeiras. O Tijuana tinha feito uma baita primeira fase e no seu grupo só ficou atrás do atual campeão Corinthians no saldo de gols. Era bem forte. Então os dois times foram pro estádio Caliente, em Tijuana, pra partida da ida. O Atlético ia ter que enfrentar várias coisas. O próprio Tijuana, a torcida mexicana fazendo pressão e até o gramado, que era sintético. Na época não eram acostumados, tá ligado? Então ia ser um jogo difícil. E quando começou, pareceu que o Atlético ia ficar pelas quartas mesmo. O Tijuana pressionou demais. Até que aos 32 minutos, a zaga do Atlético cede. O Riascos consegue chutar no canto pra abrir o placar. 1-0. E se a situação já tava ruim, aos 7 minutos do segundo tempo, o cara do Tijuana chuta, Vitor defende e ela sobra nos pés de Martínez, que só empurra pra dentro e amplia. 2-0 Tijuana. Que tragédia, mano. Mas aí, aos 20 minutos no escanteio do Ronaldinho, o zagueiro desvia de uma forma bizarra e ela cai nos pés de Tardelli pra diminuir. Então, quando todo mundo achou que o time do Cuca ia sair derrotado, nos acréscimos o Tardelli passa pra Luan, que briga com o zagueiro, bate rasteiro e empata a partida. 2-2. Mano, o Atlético conseguiu empatar fora de casa fazendo 2 gols. Isso já é meia vitória. Agora o Tijuana era obrigado a ganhar. Um empate em 0-0 ou 1-1, o Atlético passava pela regra dos gols fora. Então o Galo começou com a vantagem. Mas os mexicanos foram com tudo e aos 25 minutos o cara do Tijuana cruza pra área e Riascos dá um chute no canto. 3-2 no agregado e agora era o Atlético que tava sendo eliminado. Mas a alegria do Tijuana não durou muito. Antes de acabar o primeiro tempo, o Ronaldinho cruza pra área e ela cai Ronaldinho, nos pés, né, velho? de Hever, Sempre o Ronaldinho. O jogo de novo. Doideira. Inacreditável. Mas calma que o jogo tava longe de acabar. No segundo tempo, o Tijuana jogou muito e teve chances absurdas. Mano, se liga nessa chance que os mexicanos tiveram. Mas o goleiro Vitor tava na sua noite e defendeu mais uma. Então o Atlético foi conseguindo segurar o placar e ia se classificando pra semifinal da Liberta pela primeira vez em mais de 30 anos. Até que nos acréscimos do segundo tempo acontece isso. Fica por cima. Aí o Leonardo não pode vacilar. O árbitro marcou o pênalti. É pênalti para o Tijuana. Leonardo Silva comete pênalti. Mano, depois de tudo que o Atlético passou, a vaga tava sendo perdida nos acréscimos. Era só o Tijuana marcar de pênalti que o Galo tava fora. Olha a cara dos torcedores do Atlético. Imagina a decepção. Então Riascos, o mesmo que fez o primeiro gol, pegou a bola pra cobrar aí. Vitor é a esperança de milhares de torcedores do Atlético. Pegou. Você é o cara, Vitor. Riascos autorizado. Aí o Riascos, Vitor pegou! Vitor salva o Galo no horto! Espetacular! Nossa, com o pé, De velho. perna esquerda, o Vitor salvou o Atlético. Que incrível! Graças a essa defesa, o Galo tava na semifinal do maior campeonato da América do Sul. No último minuto, cara. E agora, pra chegar em sua primeira final de Liberta, o Atlético ia ter que passar pelo argentino Newell's Old Boys, de Maxi Rodrigues e Inácio Escoco. Era uma baita equipe. Ia ser muito difícil passar por eles. Mas, né, o Atlético também era um timaço. Então os dois foram pro jogo de ida lá na Argentina e no primeiro tempo não teve bola na rede. E né, pela regra dos gols fora, o Galo queria muito fazer um gol ali. Mas aos 21 do segundo tempo, foi o Newell's Old Boys que abriu o placar. Num cruzamento pra área, Maxi Rodrigues fez um 1-0 e complicou a vida do Galo. Aí mesmo ganhando, os argentinos continuaram metendo muita pressão. Teve vários lances que a bola quase entrou de novo. Até que aos 35 do segundo tempo, numa cobrança de falta, Inácio Escoco bate de longe e ela faz uma curva
vazaça pra cair no fundo da rede. 2 a 0. 2 a 0 lá, mano. Diferente do que foi lá contra o Tijuana, o Galo não conseguiu marcar. Teve só algumas chances e um gol anulado pelo bandeirinha. Então o Atlético perdia por 2 a 0 e ficava numa situação muito, mas muito ruim. Imagina, cara. Agora eles precisavam ou fazer 2 a 0 pra levar pros pênaltis ou fazer 3. O Galo ia precisar de todas as forças pro jogo da volta. Os jogadores iam precisar estar inspirados, da torcida apoiando, de tudo. O que não podia era perder a esperança. E logo no começo da partida da volta, a esperança veio. Aos 3 minutos, bem no começo, o Ronaldinho dá uma bola enfiada incrível pra Bernard, que chuta entre as pernas do goleiro e faz o gol. Era tudo que o Atlético precisava. Um gol no começo pra incendiar o estádio e meter pressão nos argentinos. Pela velocidade do primeiro gol, todo mundo achou que o segundo ia sair rapidinho. Mas não foi bem assim. O Atlético deu vários chutes que quase entraram, mas o goleiro argentino tava muito inspirado e pegava tudo. Olha esse chute do Bernard que ele defendeu. E se no primeiro tempo o Atlético teve muita chance, na segunda etapa a defesa do Newell's se fechou. Os argentinos voltaram do intervalo muito ligados, enquanto que o Atlético parece que piorou. E outra coisa que não ajudava era o relógio. Ele ia passando cada vez mais rápido e o Atlético precisava marcar. No agregado ainda tava 2 a 1. Aí no meio do segundo tempo aconteceu um problema nas luzes do estádio e o jogo foi paralisado. A partida ficou parada mais de 10 minutos, enquanto que os torcedores gritavam "Eu acredito". Mas se todo mundo cantava "Eu acredito", a situação em campo mostrava que talvez o Atlético ia ficar por ali mesmo. Até que aos 50 do segundo tempo, equivalente a mais ou menos 39 minutos por causa daquela paralisação, o Galo ataca mais uma vez. A torcida argentina tá pra lá de satisfeita. Vai, Guilherme, caprichou no chute! Gol! Cara, que falha da zaga, velho. O Atlético empatou a partida. Que loucura! Então depois de 180 minutos, a classificação ia ser decidida nos pênaltis. Haja coração. Então Alexandro fez o primeiro, Scocco fez pro Newell's, Guilherme marcou pro Galo e Verguini empatou. Todo mundo tava acertando. Até que na terceira do Atlético, o artilheiro Jô foi pra bola e chutou pra fora. Que coisa! Mas aí, o argentino foi e também chutou pra fora. Tudo igual de novo. Então o Atlético foi pra sua quarta cobrança aí, fez isso. Mano, Nossa. Como assim, velho? É um dos piores pênaltis que eu já vi na minha vida. Tá maluco? Agora, se os argentinos fizessem, estavam na frente. Mas a sorte é que o jogador do Newell's também bateu pra fora. O Atlético se salvou de novo. Tava difícil fazer gol, hein? E agora o último batedor do Atlético Não era erra, o né? Ronaldinho. Então, né? Não Esse erra, não né? erra. Foi lá e fez. Aí, no fim, o quinto batedor do Newell's era o Maxi Rodrigues. Se fosse pra fora Claramente ou errou. o Vitor defendesse, o Atlético tava em sua primeira final de Libertadores na história. Então foi pra bola aí. Porque é o último, pra não ter acréscimo. Vai, Vitor, capricha, Vitor, partiu o Max, bateu, Vitor! Defendeu, Vitor! Defendeu, Vitor! O Atlético tá na final! Vitor defendeu e Galo tava na decisão. Foi sofrido, mas conseguiram. Então agora só tinha mais um time em seu caminho. O tricampeão Olímpia, do Paraguai. Era um adversário muito pesado e experiente na Libertadores. E depois de ter sofrido nas quartas e sofrido demais nas semis, o Galo deve ter aprendido a lição, né? Não. O Atlético gosta de emoção. Naquela época, a final era de ida e volta. Então a primeira partida ia ser na casa do Olímpia. Aí logo no primeiro tempo, a defesa do Atlético bobeia e deixa o jogador correr livre na frente da área. Então com essa abertura azaça, ele bate e abre o placar. 1 a 0. Mano, o Olímpia tava muito bem no jogo. Os caras não deixavam o Atlético jogar e fizeram o Ronaldinho passar em branco. Tava realmente difícil. Parece que o Galo sentiu o peso da final. Só que né, 1 a 0 ainda não era tão ruim. Mas nos acréscimos do segundo tempo, o time do Cuca tomou mais uma paulada. Pitoni de falta chuta por cima da barreira, engana o Vitor e faz o segundo. Mais uma vez o Atlético perdia por 2 a 0. Agora ia precisar repetir o que fez nas semis. Que sufoco, mano. Essa partida da volta era a mais importante da história do Atlético. Os caras tinham que fazer 2 gols pra empatar. Pensa. Então a torcida fez sua parte e lotou o estádio cantando "Eu acredito". Só que diferente do que foi contra o Newell's Old Boys, quando começou o jogo, o Atlético não conseguiu marcar. O primeiro tempo acabou
acabou 0 a 0. Imagina, depois de uma partida e meia, o Galo não fez nenhum no Olímpia. Agora só tinha mais 45 minutos para fazer 2. Então foram com tudo e logo quando começou a segunda etapa, o Atlético cruza, a zaga do Olímpia erra e ela cai nos pés do Jô que marca. Faltava só mais umzinho para empatar. Mas aí, quanto mais o Atlético atacava, mais a bola parecia que não ia entrar. O goleiro do Olímpia tava pegando tudo e o tempo só ia passando. E na segunda etapa ainda, o Olímpia quase fechou o caixão. Num lance, o Vitor saiu todo errado e o gol ficou aberto sem goleiro. A sorte é que na hora de chutar, ele escorregou. Então o Atlético continuou tentando e quando faltava só 4 minutos para acabar o tempo normal, acontece isso. Começa a ficar absolutamente dramática a situação do Galo. A bola com o Alexandro, ele rolou pro Júnior César, tem que caprichar no cruzamento, vai lá pra dentro da área. Isso talvez não seja a melhor não foi, solução. Eu também Outro não, cruzamento, lá dentro a cabeçada do Leonardo pro gol! Leonardo Silva, lá em cima, toque pro gol, toque pro... Caraca, arrepiei, mano. O Atlético Pô, é empatou muita emoção, de novo. mano. Que coisa Empatar no maluca, finalzinho. velho. 2 a 2. Aí ela foi pra prorrogação e o placar continuou o mesmo. Então, mais uma vez, a partida ia pros pênaltis. Depois de tudo, a Taça da Libertadores de 2013 ia ser decidida nas penalidades. Aí, nas cobranças, quem começou batendo foi o Miranda, do Olímpia. Mas ele foi muito mal e o Vitor pegou. Agora, pra ficar na frente, era só o Alexandro fazer. Então foi e marcou. 1 a 0. A partir daí, todo mundo foi acertando. Ferreira fez pro Olímpia, Guilherme pro Atlético, aí o Candia fez, Jô, que tinha perdido um nas semis, também marcou, Aranda do Olímpia converteu, e o cara do gol de empate, Leonardo Silva, também fez. Agora o Olímpia ia pro último pênalti, e se perdesse, o Atlético era campeão. Então o Jimenez foi e... Torcedor do Atlético, abre o olho, partiu o Jimenez, bateu pra Eita. fora! Bateu na trave! O Atlético é campeão da Libertadores 2013. Clube Atlético Mineiro, o Galo forte vingador. Foi firme, foi forte, foi pra cima. O futebol brasileiro conquista o 17º título. O Clube Atlético Mineiro era campeão da Libertadores pela primeira vez em sua história. Uma das campanhas mais surpreendentes de todas. Batalharam em cada partida para levar essa tão sonhada taça. Nas quartas ganharam pela regra dos gols fora, com um pênalti defendido no último minuto. Nas semis perderam de 2 a 0 para empatar na volta e ganhar nos pênaltis. E na grande final a mesma coisa. Perderam de 2 a 0, empataram e levaram nas penalidades. Será que um dia vai ter uma campanha tão doida como essa? Eu duvido. E aí, o que tu achou desse vídeo? Comenta aí embaixo. E se curtiu, dá uma olhada nos últimos que eu postei. Sei que vai curtir muito. Então, beleza? Valeu e tchau. Eu sei que você não entendeu muita coisa daí, né? Até que foi, tipo, mais fácil de entender, vai. Não, ele tava explicando. Não, então, foi mais fácil de entender, mas eu sei que você não entende muito de futebol. É. Mas deu pra entender o básico, né? Que o Deu. Atlético sofreu... Não, Conseguiu. ele tava ali indo bem, aí depois ele foi mais ou menos. E aí no Aí final foi na ele emoção, aí ganhou. Não, tá certo, é isso mesmo, mano. É que, rapaziada, vídeo de futebol realmente é isso, mano. A Flávia não entende muito, eu entendo, mas aos pouquinhos aí vai aprendendo aí o básico do básico. Uhum. Esses dias ela não sabia nem o que significava um zagueiro. Ainda não sei. O que é um Ai, zagueiro? ai, eu já falei, cara. O zagueiro é o cara que chuta no gol, faz Que o gol. dribla. Não, Não, que faz que o faz o gol. gol é o atacante. Porra. Ah, é tão legal passar desinformação pra ela. Mentira, zagueiro é o cara que meio que defende o gol ali. É o goleiro, né? Vai se fuder. Não, Eu não sei de ó. nada por culpa dele. Não, existe o goleiro e o zagueiro meio que impede as pessoas de chegarem no gol. Mas daí, se as pessoas passarem do zagueiro, aí tem o goleiro. Entendeu? Mas o zagueiro realmente... Se a gente considerar o zagueiro meio que defende o gol. Só que não é o goleiro, mas ele defende ali, O tá ligado? lateral faz o quê? Fica na lateral. É isso mesmo, é isso mesmo. Os laterais ficam Mas pra pelas falar a laterais. verdade, todo mundo faz gol, né? Não, só todo você mundo chutar faz a bola gol. no É que gol. zagueiro é um pouco mais difícil de fazer Até gol. o goleiro pode fazer gol. Tem goleiro que faz gol. O Rogério Ceni fez bastante gol. Então. E ele era goleiro, tá ligado? Mas é isso, mano. Obrigado, Diesel, aí, pelo patrocínio, mano. Muito obrigado.